Então você já viu toda a teoria por trás de como escolher uma boa meta para o seu projeto, e agora eu vou te mostrar na prática como é que funciona o nosso rastreador de hábitos, que é essa ferramenta incrível que vai te ajudar a manter o foco no processo e descobrir aonde está sendo as suas falhas, o que está sendo mais difícil para você, e a partir daí você vai poder reorganizar o seu planejamento. Então o rastreador ele tem essa coluna aqui onde você vai colocar as tarefas e para cada uma dessas tarefas que você colocar na coluna, você vai atribuir uma quantidade de pontos de 1 a 5. Se você colocar um número maior do que 5 aqui na planilha, ele não vai aceitar. Então vamos definir aqui primeiro. A primeira coisa a se fazer é definir quais tarefas vão ser. Vamos criar um rastreador fictício aqui e imaginar que uma das tarefas é ir à academia. Depois eu vou colocar uma segunda tarefa como beber 2 litros de água. Eu vou colocar uma terceira tarefa, fazer cardio. Depois, como mais uma tarefa, eu vou colocar dormir, comer frutas todos os dias. Pronto. Aqui eu tenho espaço para colocar mais tarefas. Eu posso colocar até 15 tarefas aqui. Mas para fim de exemplo, eu vou colocar apenas 5. Depois você vai atribuir uma quantidade de pontos para cada uma dessas tarefas aqui. Essa quantidade de pontos ela vai variar de acordo com a importância da tarefa e também a dificuldade da tarefa. Imagine, por exemplo, aqui, para o nosso objetivo, ir à academia é quanto importante? Eu acredito que seja bastante importante, né? Então eu colocaria uma pontuação 5, sim, muito importante ir para a academia. Porém, nessa pessoa que a gente está criando aqui, esse rastreador, ela é uma pessoa que não tem dificuldade de ir para academia, ela gosta, ela não tem maiores dificuldade para poder ir para academia. Então, não vou, já que é muito importante, mas não é tão difícil, eu não vou colocar um valor tão alto. Então, eu vou colocar 4 pontos aqui. Essa pessoa também precisa beber 2 litros de água. Para essa pessoa é super fácil beber 2 litros de água, ela bebe 3, 4 num dia só. Então, dificuldade nenhuma. Então, apesar de ser muito importante beber água, ela não tem dificuldade praticamente nenhuma. Então, eu vou colocar 1 ou 2 pontos aqui para essa atividade. Depois, a gente vai fazer cardio. O cardio ele é tão importante quanto a ida à academia? Depende da pessoa. Para essa pessoa aqui, para essa pessoa sim. Então, também vou colocar 4 pontos aqui. Depois eu vou colocar dormir antes das 22 horas. Uma tarefa um tanto complicada para essa pessoa, mas às vezes ela consegue. Então eu vou colocar 3 pontos aqui. E comer frutas também é uma tarefa que ela não tem o costume de fazer, mas ela imagina que não seja difícil, não. Então eu vou colocar 3 pontos também. Pronto. Depois que a gente definiu as tarefas e definiu a quantidade de pontos de cada tarefa, a gente vai marcar aqui o que seria a nossa semana perfeita. Essa pessoa aqui precisa ir para a academia. E nesse exemplo aqui, essa pessoa ela vai para a academia 5 vezes na semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo ela descansa. Os 2 litros de água, para ela vai ser obrigatório beber todos os dias. Então eu marco aqui a semana inteira. O cardio, para essa pessoa, ela não tem tanto tempo disponível assim. Então ela vai fazer só 3 dias de cardio. 5 dias de treino e 3 dias de cardio. Depois, essa pessoa aqui, ela vai ter que dormir antes das 22 horas. Como é um hábito novo para ela, a gente vai colocar para ela fazer apenas durante a semana. Semana não, até de segunda a quinta. Na sexta-feira, sábado e o domingo. Não. Pronto. Segunda, terça, quarta, quinta e domingo, já que no domingo você precisa estar renovado para poder começar a semana bem, né? Então eu vou colocar 5 vezes por semana. E comer frutas todos os dias,
a gente vai marcar aqui diariamente. Beleza? Então essa aqui é a nossa semana perfeita, com a quantidade com as metas que a gente colocou aqui todas batidas. Aí a gente observou aqui embaixo, ó, pontuação da semana, 75. Então, para eu fazer uma semana perfeita, eu preciso pontuar 75 pontos. Aí eu vou colocar aqui em cima, ó, meta da semana, 75. Automaticamente vai preencher aqui, ó, uma barra de progresso e vai marcar a quantidade de pontos, a quantidade de percentual dos pontos. E aqui a gente desmarca tudo agora. Percebe que a barrinha vai diminuindo aqui, ó. A gente vai desmarcando tudo. E pronto. Agora a gente está pronto para poder começar a nossa semana. Então vamos imaginar aqui que a gente está marcando esse rastreador durante a semana. Então, se começou a segunda-feira, essa pessoa está super motivada, ela foi para a academia, ela bebeu sua água, ela fez seu cardio, dormiu antes das 10 horas e comeu fruta. Na terça-feira, ela também está super motivada e fez tudo. Mas na quarta-feira bateu aquela preguiça, ela não foi para a academia, ela bebeu sim seus 2 litros de água, até fez um cardiozinho meio meia boca, mas fez. Dormiu antes das 22 porque estava cansada e comeu suas frutas também. Na quinta-feira o cansaço se acumulou, ela também não foi para academia, bebeu a sua água porque ela já está acostumada, mas também não fez cardio. Para piorar, ela ficou mexendo no telefone até altas horas e comeu a frutinha assim também. Só que como ela ficou mexendo no telefone até altas horas, o treino da academia dela, que era cedo, ela também não foi na sexta-feira. Ela bebeu água porque é fácil para ela, e como ela ficou cansada, ela também não foi fazer o cardio. Mas nesse dia ela foi dormir antes das 22 porque ela estava bastante cansada. E as frutas ela conseguiu comer. E aí começou o final de semana, no sábado ela não treina mesmo, a água ela bebeu, o cardio ela não faz no final de semana mesmo. Só que aí no sábado ela foi para festa, então não dormiu antes das 22. E final de semana foi mais difícil para ela também não comer frutas. No domingo, mesma coisa, só conseguiu beber água. Olha aqui. Então a nossa pontuação da semana foi de 54 pontos. Esses 54 pontos representam 72% dessa meta aqui, ó, 75. Então a gente sabe que nessa semana essa pessoa cumpriu 72% dos pontos. E assim a gente vai seguindo a semana seguinte. São 75 aqui também, né? A gente vai seguindo a semana seguinte. Na semana seguinte ela consegue fazer um pouco mais de atividades. Imagine aqui. E aí acabou a semana seguinte e ela cumpriu 78%. Olha, deu uma boa melhorada, né? E assim a gente vai seguindo. Na outra semana foi um pouquinho mais corrido. Ela não conseguiu fazer tanta coisa assim. E no final dessa terceira semana, ela conseguiu cumprir apenas 58%. Então aqui, quando a gente utiliza esse rastreador, você consegue perceber que toda a semana da pessoa está mapeada. A gente consegue perceber quais são os pontos mais sensíveis para aquela pessoa. Se eu, por exemplo, começar a observar que toda quarta-feira, ó, toda quarta-feira essa pessoa não vai para academia, deixa eu marcar aqui. Imagina aqui, ó, toda quarta-feira essa pessoa não vai para academia. Então alguma coisa está acontecendo. Será que realmente é o caso planejar uma academia na quarta-feira? A gente pode refazer esse planejamento de uma forma que não tenha academia na quarta-feira para essa pessoa aí. De forma que ela não fure o planejamento. A gente planeja uma coisa que seja possível dela executar.
Lembra das metas SMART? Ó? As metas precisam ser atingíveis. As metas precisam ser atingíveis. Então, aqui nesse material, que você consegue fazer o download aqui na descrição do vídeo, eu tenho sugestões de metas. E essas sugestões de metas estão separadas por categoria. Tem a categoria de treino, de sono, de organização e produtividade e alimentação. Essas sugestões aqui, elas foram dadas pelos próprios alunos da consultoria. Então, toda vez que um aluno dá uma ideia de alguma meta para ele, eu atualizo esse arquivo aqui, de forma que as próximas pessoas que façam parte da consultoria possam ter um banco de dados com diversas ideias, e aí pode ser que essa pessoa pegue alguma coisa aqui que ela nem tinha pensado. Por exemplo, uma meta que eu tenho que eu coloquei aqui, ó, sem telas, até 1 hora antes de dormir. Isso aqui é bastante importante. E, para mim, eu também tenho essa meta aqui, ó, sem celular até meio-dia. Só que essas metas aqui, elas são totalmente flexíveis. Você não precisa se amarrar nessa quantidade aqui. Por exemplo, se você for utilizar essa meta de sem celular até as 12 horas, não necessariamente você precisa ficar sem celular até as 12 horas. Se até as 12 horas for muito para você, você pode colocar, por exemplo, sem celular até as 9 horas. E aí você vai atribuir uma quantidade de pontos para essa atividade aqui, e aí você segue a pontuação. Só que você vai precisar atualizar a meta da semana aqui, né? Não adianta só colocar e marcar. Você vai precisar atualizar. Você tem várias atividades aqui que você pode pegar. Por exemplo, essa atividade aqui, ó, 0 refrigerante. Não precisa ser todos os dias. Você pode colocar uma meta de 0 refrigerante apenas 5 vezes na semana, por exemplo. Então você bota aqui, ó, sem refrigerante. Se você é uma pessoa que costuma beber muito refrigerante, você pode. Se você é uma pessoa que costuma beber muito refrigerante, você pode colocar essa tarefa aqui não para a semana inteira. Você pode colocar uma tarefa dessa aqui apenas para 5 dias. Então, você utilizando essas sugestões e criando as suas próprias sugestões, você vai ver que é praticamente impossível 2 pessoas terem o mesmo rastreador, porque cada pessoa vai escolher tarefas diferentes, cada pessoa vai atribuir uma quantidade de pontos diferentes para cada uma dessas tarefas, e ainda assim, cada uma dessas tarefas aqui vai ser adaptada de acordo com a realidade de cada uma das pessoas. Aqui eu botei a tarefa como beber 2 litros de água, mas uma outra pessoa pode colocar a sua tarefa como beber 3 litros e meio. Uma outra pessoa que costuma trabalhar até tarde pode. Uma outra pessoa que costuma trabalhar até tarde pode colocar a sua tarefa como dormir antes de meia-noite. Imagina, a pessoa que já dorme 2 horas da manhã todos os dias, puxa para 10 horas da noite, pode ser muito drástico, pode ser uma mudança muito drástica. Então ela muda aqui para dormir antes da meia-noite, por exemplo. Uma pessoa, uma outra pessoa pode colocar sem celular até depois do almoço, né? Só depois das 13 horas. Então é realmente praticamente impossível que 2 pessoas tenham um rastreador igual. É isso que torna esse rastreador tão especial, tão personalizado. Você vai ter o seu rastreador e ele vai ser único. Dessa forma, preenchendo esse rastreador, eu vou separar o link desse rastreador para você. Você vai poder fazer as edições que você quiser nesse rastreador. Eu vou ter acesso ao link também, vou acompanhar o seu desenvolvimento e juntos a gente consegue perceber o que está acontecendo. Se está mais difícil em algum dia, se uma atividade está sendo mais difícil de ser cumprida. Então, tudo isso aqui
ajuda a gente a minimizar a quantidade de erros no nosso projeto. Dessa forma, a gente vai conseguir ter mais resultado, a gente vai conseguir ter um projeto mais duradouro e com certeza você vai alcançar o resultado que você tanto queria. Finalmente você vai chegar no shape mitológico. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa tarefa. Sugiro que você abra o PDF, verifique se tem algum das sugestões, se você verifique se alguma dessas sugestões aqui interessa a você. Você pode pegar para você essas sugestões aqui. Se nenhuma delas te interessar, você pode sugerir novas. E conforme você for sugerindo novas, eu vou atualizando esse arquivo aqui, de forma que as próximas pessoas que entrem na consultoria tenham uma, tenham uma quantidade, praticamente um banco de dados de tarefas. E aí fica muito mais fácil dessa pessoa conseguir definir as metas do projeto dela, tá certo? Muito obrigado por me acompanhar e vejo você na chamada estratégica para a gente conseguir finalizar essa etapa e iniciar o nosso acompanhamento. Até mais.